Estudos têm mostrado que depois da fome, da sede e do sono, o sexo é a quarta maior força que governa o ser humano. Sabia disso? Quem sabia, levanta a mão. Aí, algumas pessoas só. Assim sendo, não pode ser ignorado, nem tratado com desdém. O impulso sexual está presente em todo ser animal. O homem, embora considerado animal racional, é o único que rompe a barreira do instinto e pratica sexo irracionalmente. Ou seja, fora do padrão, contrário ao seu próprio instinto. Nenhum animal pratica sexo fora do seu instinto. O homem faz isso. É muito triste. O modo pervertido de praticar o sexo foi causa da degeneração da sociedade antediluviana de Sodoma e Gomorra e é, sem sombra de dúvida, uma das 3 maiores causas que assolam a sociedade moderna. Quais são essas causas? Diga: sexo, drogas, idolatria. Eu fui fundo na Bíblia, irmãos, e um pouco na história dessas coisas através dos séculos para escrever essa declaração. Porque eu pensei, eu não posso falar uma bobagem. Então, as principais causas, ainda que os sociólogos e tal não admitam o que eu estou dizendo, pois que eles aprendam isso em nome de Jesus. Tá? Porque isso tem um fundamento bíblico. Sexo, drogas e idolatria são as principais causas da assolação da sociedade moderna. 3 palavras gregas definem os 3 tipos de amor praticados entre os homens. Essas palavras são ágape, filéu e eros. A definição de eros pode ser tida como uma busca desenfreada de prazer às custas, às vezes, da própria vida. Um desejo sexualmente ardente, suficientemente forte e capaz de levar o ser humano a agir até contra o seu próprio instinto. Veja que coisa terrível. É um desejo, embora plantado, inserido na carne do homem, no físico do homem, mas é um desejo estritamente diabólico, com fundo demoníaco. O seu reino, o domínio de Eros, o seu campo de ação, é o corpo humano, a carne do homem, a sua estrutura fisiológica. Não sai disso. É claro que age nessa área e contamina o filéu, a alma, mas vamos parar por aqui para dar continuidade a essa declaração. A porta de acesso é a alma do homem. Afeta violentamente a estrutura psicológica da sua vítima. É o que eu estava acabando de falar. Mas o seu reino, ele domina, ele governa o corpo humano. Tá? A estrutura fisiológica. De Eros vem os termos erótico, erotismo, pornografia e outros tão conhecidos e explorados pela indústria e comércio do sexo. A ciência explica a sua química. A revista Veja, já faz algum tempo que eu extraí esse artigo, mas continua válido.
de 3 de março de 2004, nas páginas 74 a 75, trouxe uma entrevista com uma cientista americana que eu também assisti uma entrevista dela num documentário que passou na televisão. Mas a revista publicou um importante artigo sob o título O Vício da Paixão. O Vício da Paixão. Comentando pesquisas, deixa eu voltar aqui. Comentando pesquisas realizadas por um grupo de cientistas, cujos resultados passarei a comentar aqui com vocês. A revista diz: não é brincadeira, atração é mesmo uma questão de química. E eu digo o seguinte: é bom lembrar que o sexo saiu perfeito quando Deus o criou. Sexo não é pecado. Pecado é a maneira fora do padrão divino como se pratica o sexo. Ok? Praticá-lo hoje, dentro dos padrões estabelecidos por Deus, é um ato tão sublime e santo quanto era antes do pecado entrar no mundo. Foi antes do homem pecar que Deus disse para Adão e Eva: frutificai, multiplicai. E é muito interessante que depois da queda, depois de expulso do Éden, Deus fez uma declaração para Eva, para a mulher: com dores darás à luz filhos. Está inserido aí o entendimento, uma interpretação para quem quiser e aceitar, que antes a mulher não tinha dores para dar à luz. Será que Eva deu à luz antes do pecado? Será que nasceram filhos no Éden antes do homem ser expulso? Talvez sim, talvez não, eu não sei. O fato é que as dores do parto vieram depois do pecado. A revista Veja ainda diz: a paixão, sugerem esses pesquisadores, é um tipo de dependência química mais potente que o vício da heroína e capaz de causar tanto ou mais estrago do que este. Em Gênesis 4:7, irmãos, nós vemos que o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Disse Augusto Cury, num dos seus livros, que para o psiquiatra, o cérebro humano é um caldeirão químico. Né? Vamos lá. A revista ainda diz: os mecanismos neurais postos em marcha pela paixão são os mesmos que respondem pelas sensações de euforia que nos invadem ao consumir drogas. Veja a força desse erotismo, irmão. Todos nós sabemos, não por experiência, mas por observação, como é difícil as pessoas se livrarem de drogas, não é? Se livrarem das drogas.